A Guerra da Papoula, de R.F. Kuang. Esse aqui é um livro de fantasia lançado este ano aqui no Brasil pela Intrínseca. E foi um livro que eu logo resolvi comprar, porque eu gosto bastante da temática oriental. Acho que a maioria dos livros de fantasia que a gente lê tem uma pegada mais europeia. E sempre quando aparece um livro assim com um estilo mais oriental, eu acabo comprando. Eu já tinha comprado esse livro em inglês ano passado, mas aí ficou na fila de leitura, né? Eu vi que lançou em português e comprei logo em português, que apesar de eu saber ler inglês bem, eu prefiro estar lendo os livros em português. E assim, esse foi um livro que eu li rápido, ele tem pouco mais de 500 páginas, mas é bem fácil de ler. E ele foi, assim, o melhor livro que eu não gostei muito. E por que eu digo isso? Porque o livro tem várias qualidades, mas não me agradou tanto no estilo de contar a história, algumas coisas que a forma como ele trabalha alguns elementos não é a forma como eu gostaria de ter visto, como eu prefiro ver em livros com uma temática semelhante. Então eu acabei não gostando tanto, apesar de eu ter reconhecido vários méritos dele. Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre a autora. A autora é a R.F. Kuang, que aqui temos uma fotinha dela. Ela é de descendência chinesa. Ela é de descendência chinesa. E esse é o primeiro livro que ela escreveu. No entanto, ela tem um currículo bem assim de alguém capacitado para escrever sobre esse tema que ela traz, que é uma obra de fantasia, mas que pega bastante da cultura chinesa e também da história chinesa, de várias coisas que eu vou estar mencionando. Ela é escritora, escreveu esse livro, tradutora de mandarim, mestre em filosofia na área de estudos chineses e em estudos chineses contemporâneos em Oxford e também Cambridge, e atualmente curso doutorado em literatura e línguas do oeste da Ásia em Yale. E esse livro, ela vence com ela pela trilogia A Guerra da Papoula como um todo, que esse aqui é o primeiro da trilogia. Ela venceu os prêmios Astounding Award, Crawford Award e Crompton Crook Award, além de ter sido indicada aos prêmios Hugo, Nebula, Locus e World Fantasy Award, que são considerados normalmente os mais importantes. Esse livro aqui, como eu mencionei, ele se passa em um universo alternativo em que tem nações bastante parecidas com o nosso mundo, com paralelos bem sólidos. A gente é apresentado ao Império de Nikan, que é um óbvio paralelo da China e que tem relações diplomáticas, não relações diplomáticas, não, relações internacionais complicadas com alguns vizinhos, como por exemplo Mugen, que é um paralelo do Japão, principalmente na fase do Japão imperialista, e Espéria, que é um país europeu que não deixou. O Espéria é mencionado, mas não aparece muito no livro, e não ficou muito claro que país europeu exatamente ele é, mas é muito provável que seja mais a Inglaterra do que qualquer outro. E esse livro, o título dele, A Guerra da Papoula, ele faz uma referência direta a um conflito que ficou conhecido como a Guerra do Ópio, que foi quando a China começou a ter mais relações comerciais com a Inglaterra, no período que a Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial, e a Inglaterra estava procurando compradores para os vários produtos que ela estava produzindo. E nisso foi até a China, que tinha uma quantidade grande de habitantes e tudo mais, para fazer essas relações comerciais. Só que houve um problema. A China não tinha muito interesse nos produtos ingleses. A China queria vender tudo que pudesse, mas não queria comprar muito. Então a Inglaterra era um período que a Inglaterra, período colonialista da Inglaterra, eles invadiam os países, faziam o que quisessem com os países, um período assim bem complicado na história mundial, no sentido que esses países europeus e também os Estados Unidos chegavam nos lugares e meio que colonizava, trocava o governo, promovia guerras. Hoje em dia também acontece disso, mas naquela época tinha um teor diferente nisso, uma ideia de que ou não tinha alguns desenvolvimentos morais e filosóficos que a gente tem hoje em dia, apesar de muitas vezes não serem aplicados. Então, o período imperialista da Inglaterra foi uma coisa complicada.
E o que a Inglaterra fez nessa época? A Inglaterra não colonizou a China como ela fez com a Índia e com vários países, várias nações e regiões da África. A Inglaterra começou a traficar ópio. Por que o ópio? Porque o ópio era uma droga, é uma droga, na verdade, que eles estavam conseguindo vender por uma boa soma na China e assim suprir o que eles esperavam de recuperar de renda em relação aos produtos comprados na China. E nisso, isso levou a uma epidemia de vício por ópio na China. A quantidade de ópio que era traficado para a China era muito grande mesmo, e começou a causar muitos problemas sociais e e econômicos. Aí a China, o imperador da China, proibiu o ópio, mas o ópio estava sendo traficado, na verdade. E isso levou a um conflito com a Inglaterra, um conflito armado, em que a Inglaterra venceu e meio que foi-se feito um acordo, um tratado, que era um tratado completamente unilateral. A China não ganhava nada, tinha que comprar todos os produtos que a Inglaterra vendia, e ainda cediam Hong Kong, a ilha de Hong Kong por 100 anos para a Inglaterra, o que ainda hoje gera repercussões e problemas, apesar da ilha de Hong Kong não ser mais domínio inglês. Mas enfim, a autora pega essa ideia da Guerra do Ópio e transporta para o livro dela, que está no título do livro, A Guerra da Papoula. A papoula é uma planta, é uma flor, da qual é extraído uma matéria base para se produzir o ópio. Então, a Guerra da Papoula não é nada mais do que um outro nome para a Guerra do Ópio. Só que aqui a gente tem umas diferenças. No livro, aqui no A Guerra da Papoula, esse conflito não foi com um país europeu, que seria a Espéria. Foi com Mugen, que é como se fosse o Japão. E boa parte desse livro, ele é fundamentado nos conflitos entre a China e o Japão. Por isso, a autora pega o conceito da Guerra da Papoula e transporta para o inimigo desse conflito ter sido um paralelo do Japão. Porque ela vai trabalhar outros conceitos aqui também, como, por exemplo, a Guerra Sino-Japonesa, que foi um conflito que teve próximo da Segunda Guerra Mundial. Não, praticamente paralelo à Segunda Guerra Mundial, mas também teve outros episódios que na verdade perto da Segunda Guerra Mundial foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Também teve a Primeira Guerra Sino-Japonesa, que foi uma guerra armada entre o Japão e a China. E a autora mistura essas duas guerras, a Guerra da Papoula, que no caso a Guerra do Ópio, e as guerras sino-japonesas, e transforma meio que num conflito só entre Nikan, que seria um paralelo da China no livro, e Mugen, que era um paralelo do Japão. E isso é um tema muito importante do livro, além de envolver também outros temas que a autora trabalha. E é esse o panorama. Existiu uma guerra da Papoula, existiu uma guerra entre Nikan e Mugen, mas eles chegaram a um tratado de paz e não estão em guerra no momento. Mas ao longo do livro esse conflito vai esquentando novamente. E por que eu estou falando disso? Porque assim, o livro ele é medieval. E a gente vê aqui espadas, arcos e flechas, conceitos talvez mais medievais, uma tecnologia mais medieval. No entanto, as inspirações da autora são principalmente do século XIX e do século XX. Ela pega esses conflitos do século XIX e do século XX e transporta para um mundo basicamente reconhecidamente medieval, embora tenha alguns conceitos que não são tão comuns quando a gente pensa em medieval, como por exemplo uma universidade, que não é tão comum quando a gente pensa em Idade Média europeia, mas talvez já tenha existido, talvez existisse universidade nesse modelo na China medieval. Eu não tenho certeza. E ela pega e cria esse mundo de fantasia que mistura uma Idade Média num paralelo da China, misturando que está enfrentando um paralelo do Japão e pegando conceitos bem modernos, que ainda está na memória das pessoas, que ainda está na memória principalmente de países como China e Coreia, da memória que eles têm em relação ao Japão, que é uma coisa muito importante para o livro que eu vou estar falando depois. E aí, nesse panorama, nesse mundo, nesse universo, império
Império Nicara, como chama, que Nikan é o nome do império. Nicara é o adjetivo patronímico, no caso, relativo a Nikan. Tipo, o Império Nicara e quem mora, quem vive lá, nasceu lá, é um Nicara. Quem nasceu em Nikan é um Nicara. Mas enfim, e nisso a gente tem a nossa protagonista, que é Erin. É uma garota jovem, adolescente, órfã, que ela é uma órfã da última guerra da Papoula que teve, do último conflito contra Mugen, e que ela foi adotada por causa de um programa que a Imperatriz de Nikan fez, que era dessas crianças, desses órfãos de guerra, serem adotados por famílias para evitar que gerasse uma crise social. Quer dizer, uma crise social já existia, né? Porque eles estavam em guerra, mas que evitasse um prolongamento de uma crise social de ter vários órfãos que provavelmente acabariam indo para a mendicância ou para o crime no, no rastro aí do final da guerra. Então a Imperatriz fez esse papel de estar promovendo isso para esses órfãos serem adotados. No entanto, esses órfãos, como foi o caso da Arin, o nome dela é Fang Hunin, mas o apelido dela é Erin, ela foi adotada por uma família que não trata ela tão bem. Trata ela como uma posse, um objeto, um problema, apesar dela trabalhar para a família, uma família que trafica ópio, inclusive. Ela é muito maltratada por essa família, quase um paralelo bem tosco, sabe, a Cinderela, bem naquele estilo. E ela chega na adolescência, chega na puberdade, na época que ela já pode casar. E a família chega e diz: olha, você vai ter que casar com esse cara aqui de 60 anos, mas que é rico e que vai trazer benefício pra gente e a gente vai se livrar de você. Basicamente o que dizem pra ela. E a Arin, ela fica em pânico com a ideia de casar com alguém que não quer. Então a gente chega na primeira parte do livro. O livro, eu diria, o livro na verdade tem umas 3 ou 4 partes, mas eu penso nele como dividido principalmente em 2 partes. A primeira parte, que vai mostrar essa vida inicial da Arin e o estudo que ela vai fazer para se livrar dessa vida. E a segunda parte, que é um momento em que entra mais em um novo conflito com Mugen. Talvez algumas pessoas considerem isso spoiler, mas eu acho que faz parte da premissa do livro. Eu não poderia falar do livro sem estar falando desse conflito renovado que tem com Mugen. Então, quem não gostar dessa informação, eu peço desculpas, mas realmente não teria como falar da obra sem isso. E qual o lance? Nessa primeira metade do livro, a Arin está na cidade dela lá, que é uma cidade do interior, e ela resolve que ela vai estudar para um grande exame nacional para ingressar numa universidade. Tem algumas universidades no Império, mas a que ela quer ir é Cinegard, que é uma academia militar gratuita cuja ideia é reunir as melhores mentes do Império para formar um exército bastante sólido. E a Arin, nas primeiras 40 páginas do livro, vai mostrando a dedicação dela para estudar para esse exame e se livrar da vida dela, da vida, das condições atuais precárias dela, em que ela não tem quase uma vida própria, trabalha para essa família que adotou ela, mas é quase um objeto, não tem respeito nenhum. Ia ser forçada a se casar com um cara muito mais velho. E a Arin, ela literalmente se mata de trabalhar, literalmente não, mas ela, tipo, chega ao ponto de estudar de noite, só tem que memorizar tudo, tem que tirar a nota perfeita para ingressar no Cinegard. Ela deixa uma vela e bota a mão embaixo da vela para a cera quente caindo na mão dela e ela acordar e não dormir enquanto está estudando. Ela vai fazendo várias coisas assim, completamente enlouquecedoras, completamente adoecedoras para estar passando o exame do Keju, que é basicamente o Enem de lá de Nikan, e está ingressando nessa universidade do Cinegard. Ela passa, obviamente, e o livro vai nesse momento trabalhando muito questões como a disparidade social, a desigualdade social, né? Feminismo e feminismo, racismo e algumas outras questões étnicas. A Arin, ela é de uma família relativamente pobre, e ela é muito pobre no sentido de que ela não tem nenhum recurso. A família dela até tem certos recursos para uma cidade do interior fuleira, mas a própria Rin não tem nada. E quando ela passa no Queju e vai para Cinegard, ela descobre um completamente desvantagem em relação com os outros colegas dela, porque ela vem do interior,
ela é pobre, ela não teve uma instrução antes de ir para a academia bélica, coisa que todas as outras pessoas tiveram. Ela não estudou artes marciais, ela não sabe lutar, e as pessoas já chegam lá no Cinegard sabendo lutar. E o livro vai trabalhando bastante essa questão dela, do deslocamento dela em relação aos outros alunos. Porque Cinegard, na verdade, um dos alunos dela, um dos colegas dela até fala, o exame do Queju é uma farsa, é só para dar esperança para os camponeses. Mas quem vai para Cinegard mesmo é a nobreza. E Arin chega lá em Cinegard completamente despreparada para o que ela vai encontrar. As provas que ela se matou para fazer não a deixam preparada para o que ela está vendo lá. Ela sofre muito preconceito dos alunos, sofre muito preconceito de alguns professores e tem uma dificuldade imensa para se encaixar. E o livro vai trabalhando essa questão da condição dela ser mulher numa instituição bélica. Ela não é a única mulher de Cinegard, mas o livro comenta sobre as dificuldades, quando ela começa a menstruar e começa a ter cólicas, da dificuldade que ela tem de acompanhar as aulas e que ela precisa estar fazendo tudo perfeito para não ser expulsa de Cinegard, porque se ela for expulsa de Cinegard, a vida dela acaba. Vai mostrando a disparidade de conhecimento pregresso que ela tem em relação aos alunos de lá, de recursos, de como as pessoas não gostam dela, de como ela se sente um peixe fora d'água porque veio do interior e chegou na capital, onde o pessoal fala com um sotaque que quase parece outra língua, de ela não entender nada da cultura da capital, de várias coisas, inclusive da cor da pele dela, que é mais morena. Eles são orientais, então não dá para dizer que ela é negra, ela tem uma pele mais escura do que o pessoal da capital, que usa sombrinha para se proteger do sol e tem uma pele bastante pálida em relação a ela, que teria a pele de mais de uma camponesa, que trabalha no sol, que pega sol, que talvez seja de uma etnia que tem uma pele mais escura do que a etnia, a etnia majoritária na capital. E essas são questões que permeiam a China, permearam a China por muito tempo. Talvez ainda existam hoje em dia, já que a China é um país muito grande, tem várias etnias na China e algumas delas são relativamente minorias étnicas em relação às etnias mais expressivas nos grandes centros urbanos. E a gente vai vendo essa questão. No entanto, eu tenho uma crítica aí, apesar de eu ter gostado de como a autora vai colocando isso. Primeiro, eu acho que a autora trabalha muito bem essa questão da disparidade social, de mostrar que a Arin ela tem que se matar para conseguir entrar na academia, de mostrar que a Arin consegue fazer isso, mas chega na academia militar e ainda tem muitos problemas que ela precisa lidar, sofre muito preconceito, precisa se esforçar ainda mais. São coisas que eu acho que ecoam até na modernidade, de como pessoas de baixa renda precisam lidar com a questão de passar em provas, de lidar com faculdades federais que vão estar em uma situação completamente diferente de pessoas de classe média, pessoas de classe alta que estão nesses ambientes. Então, eu acho que a autora trabalha muito bem as coisas que a Arin tem que enfrentar nesses ambientes. Contudo, é um pouco estranho, e eu acho que não tenha sido intencional, que a Arin ela consegue mudar de vida apenas com base no esforço dela. A única do país que consegue fazer isso. De todas as jovens, de todos os jovens de baixa renda, de todos os jovens e jovens discriminadas, bastou a Arin se matar de estudar e ela consegue passar. Então, apesar de tudo, me passa assim uma pontinha daquela ideia meritocrática de que bastaria se esforçar pra caralho e teria conseguido passar. E nisso a autora não faz uma ressalva, pelo menos não uma ressalva que eu tenha percebido. Ela mostra que a vida dela continua difícil pra caralho, mostra tudo que ela enfrenta, mas fica o questionamento. E todas as outras pessoas de baixa renda, todas as outras pessoas do interior que sofrem discriminação de Nikan, elas simplesmente não se esforçaram bastante. Rin foi a única que se esforçou, então bastaria todo mundo se esforçar o suficiente que conseguiria mudar de vida como a Rin mudou. A autora não comenta isso, e eu acho que. É claro que a gente está vendo uma obra de ficção,
ela não vai refletir 100% a realidade. E como a Arin é a protagonista, a gente sabe que a protagonista vai ter um destaque. É, a protagonista vai conseguir fazer as coisas, senão ela estaria lá na cidadezinha dela do interior, teria que se casar com um velho muito mais velho que ela, e não teria história. Então, ela obviamente passaria nesse exame, mas a autora poderia ter comentado alguma coisa sobre isso. Poderia ter comentado sobre por que Erin passou e as outras pessoas não passaram. Mas acaba ficando só por uma questão do próprio esforço dela. E algumas parte dessa questão do preconceito que ela sofre na academia eu achei muito bem escrito. Mas tem um específico de um professor inclusive de artes marciais, que eu achei muito boba a forma como foi trabalhado. É que o cara, é, sabe, existem muitas formas de ter preconceito e demonstrar preconceito. E o dele especificamente, a forma como ele se comporta em relação a Arin, que é obviamente preconceituosa, acredita que ela não deveria estar ali, eu achei assim simplista, mal escrito assim, do tipo, fica parecendo, sabe, sempre a gente tem, até em obras que não tratam de preconceito, mas tem assim uma pessoa chegando numa universidade, numa academia, num lugar que ela tem que treinar, sempre tem um professor que não gosta desse personagem. E é por motivo, às vezes, completamente aleatório. Não parece ter motivo nenhum. O cara só quer ser babaca mesmo. E fica parecendo o caso desse professor. E não uma questão mais elaborada de trabalhar o preconceito que ele sente. O, ou ele tá ligado às famílias nobres. Não faz um comentário que eu achei satisfatório sobre isso. E ficou parecendo só, sabe, apressado a forma como trabalhou a questão desse professor e o comportamento dele em relação a Arin. Mas, para a sorte de Irin, ela consegue se ligar, ser apadrinhada por outro professor, que é o professor Jiang, que ensina folclore. Uma matéria que tem na Academia de Cinegard, que não parece ter nada a ver com guerra, e que nunca tem aula. Os alunos chegam para a aula de folclore e nunca tem, nunca encontram um professor. E o professor, esse Jiang, um cara meio excêntrico, um cara assim meio fora da caixa, meio maluquinho, que faz um monte de coisa meio besta, meio idiota. Ficou parecendo até um pouco shonen, sabe? Aqueles personagens shonen estilo Jiraiya, do Naruto. O Jiang às vezes passa uma vibe nesse estilo. Mas Arin consegue meio que chamar a atenção dele e ele começa a ensinar para ela o que seria o folclore. E o folclore, o que ele ensina para ela é que é um estudo basicamente de práticas xamânicas. Seria a magia que existe nesse livro. E a Arin, aos poucos, vai estudando para se tornar uma xamã. Uma xamã nesse livro é uma pessoa que consegue, utilizando normalmente drogas, e aqui a gente entra novamente na questão da papoula, na questão do ópio, e os xamãs de várias regiões do mundo utilizavam drogas para entrar em outros estados entrar em outros estados mentais e se comunicar com deuses. Mas aqui, com o mundo de fantasia, ela realmente conseguiria, os xamãs conseguiriam canalizar o poder dos deuses para exercer mudanças no mundo. E esse conceito de xamãs é muito importante para a obra. Um dos pontos assim principais da obra, na verdade, e que está muito ligado a essa questão a toda a questão de preconceito étnico que existe no livro também. Enquanto a Arin está na academia, ela vem a ter contato um pouco mais com a história da Guerra da Papoula que aconteceu, do conflito que houve com Mugen. Vai havendo rumores de que Mugen está pretendendo voltar a atacar Nikan. E eles estão numa academia bélica, né? Cinegard é uma academia militar. E espera-se que eles sejam não soldados, mas oficiais, tenentes, para trabalhar numa guerra vindoura. E enquanto isso, Arin está aprendendo a canalizar o poder dos deuses, uma coisa que a maioria das pessoas, quase todo mundo, a nobreza nem ninguém acredita nessa questão de xamãs, de poder soltar poderes, de magia, etc, etc. O que eu até achei um pouco estranho, porque o livro coloca muitas coisas de magia que, principalmente as pessoas de Senegard deveriam acreditar.
Talvez não camponês comum. Não, o camponês comum acredita em magia, sim, embora não saiba como funcionam os xamãs. Mas a nobreza e principalmente a nobreza militar parece não acreditar que a magia existe. Mas pela forma como até existe uma unidade de xamãs no exército, meio que fora do exército, como se fosse uma unidade meio que secreta, mas que todo mundo conhece, que é o Psyche, é uma unidade de xamãs, então esse pessoal deveria saber que existem essas coisas. Mas em vários momentos eles dizem, não, isso não existe, isso é mito, isso é fábula. Mas esse pessoal do Psyche, eles têm esses poderes e não faz sentido as casas nobres e o exército não acreditar nisso. E enquanto a Arin está na faculdade, está nessa universidade, ela vai tendo contato também com a história de Sper, ou Spir, eu não sei como seria exatamente a pronúncia, que é uma ilha que existe perto de Nikan. A gente vai ter aqui. Talvez seja um paralelo com Hong Kong, que é uma ilha também próxima da China, né? Mas eu não sei. Aqui, ó, cadê? Ah, eu sempre confundo as mãos. Aqui, perto, em frente ao meu dedinho, a gente tem Sper. Essa grande massa de terra é Nikan. E essa pequena ilha é Mugen, que seria o Japão. Então é bem mais ou menos como é na realidade mesmo, se você olhar o mapa. Claro que é bem diferente as configurações de terra, mas não é. Passa bem a ideia de que é realmente a China e de que ali é realmente o Japão. E não tem Coreia, aparentemente. Ou talvez, ou talvez Nikan seja a Coreia. Ou talvez Nikan não, talvez Sper seja a Coreia. É possível também. Mas a gente vê aí bem claro, bem claro qual é qual é a ideia geral. E ela vai tendo contato com esses Sper, que é colocado no livro que eram guerreiros imbatíveis e que foram completamente dizimados na última Guerra da Papoula. Mugen chegou lá e destruiu todo mundo, soltou um bombardeio que matou todo mundo. E a gente é apresentado um personagem secundário que é importante na obra, que é Altan Trensin. Ele seria o último dos Sperlieses, um guerreiro fodástico e que o livro vai mostrando, ele tem uma relação com a deusa Fênix, que era uma deusa patrona dos Sperlieses, e que ele consegue invocar. Pequeno spoiler, Rin, obviamente, é uma Sperliesa. Altan não é o último Sperlies. Rin também é uma Sperliesa. O livro tem umas duas ou três revelações sobre esse personagem era essa coisa aqui que a gente tinha mencionado, que são completamente anticlimáticos, porque assim, quando começa a falar todos os Sperlieses morreram, a gente iria uma Sperliesa. Não tem pra onde ir, sabe? E isso colabora ainda mais para reforçar a ideia de que Rin é uma escolhida. Ela lá, a única que conseguiu passar no Cinegard sem ser de uma família nobre. Ela lá, que é a única Esperliesa. O que é uma coisa que, em minha opinião, acaba enfraquecendo um pouco essa questão de trabalhar, dela ser de uma classe social diferente, dela ser de sofrer preconceito na capital, embora ela esteja aí como membro de uma minoria étnica que sofria preconceito tanto em Nikan quanto em Mugen. Então tem certa procedência. Mas é uma minoria étnica que, pela aparência, ela não tem tanta. Não parece ter tanta distinção assim. Ninguém vê Rin e. Oh, nossa, ela é uma esperliesa. Pensa assim, não, ela é uma camponesa. Então a aparência. O preconceito é mais uma coisa cultural, é mais um medo cultural das práticas dos esperlieses, de deles serem considerados bárbaros em relação a Nikan, do que uma questão física mesmo. E é interessante, interessante isso porque os esperlieses eles sofrem preconceito tanto em Nikan quanto em Mugen. Mugen morre de medo dos esperlieses, enquanto Nikan tem medo também, mas trata eles como cidadãos de segunda classe. Então a autora vai trabalhando, na verdade, que não existe uma nação heroína aqui. Todas as nações parecem ter cometido muitos crimes de guerra, muitas políticas abomináveis. E aí a gente vai chegando na segunda metade do livro, que é quando tem uma nova guerra e Mugen volta a atacar Nikan. Essa é uma parte da obra que muda bastante o teor do livro, porque se a gente tinha na primeira parte, é literalmente a primeira parte,
Eu diria que aqui até o capítulo, até a página 213, então é mais ou menos pouco menos da metade do livro, a gente tem ali na academia militar, lidando com os alunos, lidando com os professores, tentando se manter lá. Tem um pouco de uma vibe assim de uma coisa meio colegial, apesar de tudo, apesar de tratar muito bem essas questões, como eu falei, do preconceito. E aqui na segunda parte é um ambiente de guerra, um ambiente realmente que tudo muda. E é uma guerra assim bem violenta. A autora não poupa, ela poupa muitos detalhes, a verdade é essa, mas ela não poupa acontecimentos. Ela mostra uma guerra como algo violento e que causa bastante destruição de todos os lados. E a autora aqui trata, os temas que são tratados são principalmente, eu diria, os crimes de guerra do Japão, a relação da visão que China e Coreia têm do Japão por causa das guerras sino-japonesas e também algumas questões como o, a questão de minorias étnicas, a questão de estratégias de guerra e o que causam no país, além de levar a trama para outros rumos, envolvendo a Imperatriz, envolvendo o Sikh, que é essa unidade de xamãs, que são chamados de crianças bizarras, porque eles costumam ser jovens, porque os xamãs morrem cedo, que não conseguem controlar o poder, e vai mostrando essa questão de como o Sikh se encaixa no exército, se encaixa no império, o que eles têm que fazer, o que é ser um xamã e essa questão dos crimes de guerra. E, cara, essa parte é bem feita, a autora trabalha muito bem esses temas e é estranho ver. Deixa eu ver como eu explico isso. Bom, Mugen, que é obviamente um paralelo do Japão, está atacando Nikan, que é obviamente um paralelo da China. E aqui os mugenenses, eles são vistos como completamente sanguinários, completamente sem emoção, só querem chegar lá para destruir, matar, estuprar, destruir tudo, torturar, causar uma grande devastação. São completamente sanguinolentos, são completamente assim, sabe, destrutivo. Uma horda. Eles não são bárbaros, eles não são. Eles não são, como posso dizer, eles não têm menos tecnologia, se duvidar, eles até têm mais tecnologia, têm um exército super organizado, são completamente disciplinados, então ele não é aquela horda bárbara caótica. Mas eles são bárbaros no sentido de que completamente incivilizados a forma como eles tratam essa questão de guerra. A guerra, por definição, já é uma coisa quando a civilização falha, né? Mas a Mugen, que a autora retrata aqui, que a Kong retrata, é uma nação completamente voltada para a destruição, que não considera nada além deles como humanos e que por isso não se importam em como eles são tratados e que estão lá para matar, destruir e gerar caos e sangue e tudo mais. Então é uma nação inteira de personagens completamente desumanizados. Que, na verdade, mal tem personagens de Mugen com nome próprio. Tem um general que recebe nome próprio. Tem um personagem lá que é capturado que tem mais algumas falas. E depois tem um cientista também que tem um papel um pouquinho maior. Mas é completamente desumanizada a forma como ele trata o pessoal de Mugen, que é o Japão. E o lance é que as coisas que ela coloca os mugenenses fazendo foram coisas que o Japão realmente fez durante as guerras sino-japonesas. A gente aqui no Ocidente tem muito costume de assim, nazista, trata nazista aí como um completo monstro. E a gente está muito acostumado disso. Mas no Oriente, o Japão teve esse papel. E, em alguns sentidos, o Japão foi pior do que o nazista. Cometeu atrocidades, assim, mais é difícil comparar a atrocidade, né? Mas tentando resumir a questão, diminuir a questão só para poder explicar de uma forma rápida, as atrocidades que o Japão cometeu são muito mais, talvez assim, inquietantes do que aconteceu na Alemanha, que já era uma parada completamente monstruosa para você ver. Dizem que
Goebbels, que era lá da SS, do Partido Nazista, muito importante, braço direito de Hitler, supostamente ele teria chegado pro imperador japonês, que era o Hirohito, e dito, velho, ele é o ministro da propaganda nazista, e dito, velho, diminua aí o que vocês estão fazendo, que tá pegando mal pra gente. Dizem que ele fez isso. Eu não sei se é uma coisa aí certa. Mas, mesmo sendo apócrifa essa questão, é mais ou menos qual seria o nível de coisa que o Japão teria feito nesses conflitos. E a Alemanha, ela reconheceu o papel das atrocidades que teve e meio que tentou, talvez não seja da forma que deveria ser feita, mas tentou se desculpar, tentou reconhecer o que foi feito para e garantir que nunca mais aconteça, garantir que não, o nazismo é realmente uma monstruosidade, precisamos deixar isso, precisamos mudar. A Alemanha fez isso. E não vou aqui julgar se fez da forma certa ou não, se fez da forma apropriada ou não, se foi da boca para fora ou não. Mas o lance é que o Japão nunca teve esse reconhecimento dos crimes de guerra. O imperador japonês, que era imperador durante a Segunda Guerra Mundial, que era imperador durante todas essas monstruosidades, ele continuou imperador até a década de 90, se não me engano. Vou até pesquisar aqui rápido enquanto falo. Que foi o Hirohito. E então você vê que o cara que estava à frente de tudo isso, ele morreu em 89, quase década de 90. Quase, quase, quase. Ele estava à frente da Primeira Guerra Sino-Japonesa, estava à frente da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Não, acho que da primeira não, que ele ainda era jovem. Mas então, assim, o Japão simplesmente continuou, de certa forma, o governo japonês fingindo que nada tinha acontecido praticamente. E nunca houve realmente uma desculpa. E o Japão sempre meio que passa pano para si mesmo com essa situação. E pior que isso, o governo japonês, ele é bastante de direita, de extrema direita, e muita gente do governo japonês tem muita saudade do período imperialista japonês, que o Japão chegava na China, chegava na Coreia e dominava a coisa toda porque o japonês é o povo, o Japão é o povo eleito. Tem essas questões. Então, essa a visão que a autora coloca sobre Mugen é uma visão que nós do Ocidente, que conhece mais a história da Europa e das Américas, estamos acostumados a ver os nazistas sendo retratados. E que eu conheço essa parte da história do Japão, eu gosto bastante de estudar a história do Japão, então eu li sobre essa parte, estou ciente dela. Eu sei das monstruosidades que o Japão fez, de experiências muito macabras, não é só de tortura, experiências assim completamente desumanas, de pegar um cientista e fazer as coisas mais escrotas com pessoas capturadas para estudos, sabe? É, eu não vou parar aqui para descrever, o livro aborda essas coisas, e se você procurar aí, sim, experiências macabras, Japão, você deve encontrar alguma coisa do tipo. Realmente, coisas muito pesadas, muito revoltantes mesmo, de coisa de história de terror mesmo. Sabe? Não vou dizer que é nível centopeia humana, mas para você pegar assim uma coisa de nível de nojo que você pode sentir, pense aí em nível centopeia humana. Mas não é exatamente centopeia humana que eles fizeram. Então, e o lance é, a gente está muito acostumado a ver uma perspectiva japonesa das coisas, porque o Japão que tem um domínio cultural global muito maior do que os outros países do Oriente. A gente vê filmes japoneses, a gente vê desenhos japoneses, a gente vê jogos japoneses. E apesar da China e da Coreia estar vindo aí forte com filmes e séries, o Japão, na maior parte do tempo, dominou esse mercado. E a gente não vê a visão desses países que sofreram pra caralho no século XIX e XX e não tiveram nenhum tipo de reparação. A gente não tem muito costume de ver uma visão que eles podem ter sobre os japoneses. E aqui a gente vê uma visão sobre uma descendente de chinesa que estuda a história e cultura chinesa sobre uma visão dessa perspectiva sobre o Japão. E para mim foi um choque, porque, como eu falei, essa coisa toda eu sabia, mas eu nunca tinha visto com toda essa força que a ficção pode ter de pegar algo da realidade e colocar numa obra fictícia, de colocar numa obra de fantasia para trazer um impacto sobre você.
Eu até li livros, eu li Pachinko, que é um livro coreano a, que mostra parte disso, mostra o preconceito japonês em relação à Coreia, mostra os japoneses na Coreia, mas não foi com toda a força de mostrar os crimes de guerra aqui do Japão, de mostrar toda essa situação de guerra. Então, é uma coisa realmente pesada pra caralho e que vai mostrando atrocidades que o Japão fizeram, assim, de nível pegar bebê, jogar pra cima e tentar pegar com a lança, sabe? Jogar bebê pra cima e tentar fazer cair na lança, como se fosse um jogo macabro. Muitas coisas desse tipo colocadas no livro, além do próprio conflito, além da própria Arin, e como a Arin vai lidando com tudo isso, a relação dela com ela ser uma esperliesa, a relação dela com a história dos esperlieses em relação a tanto Mugen quanto em relação a Nikan, a relação dela com Altan Trengsin, que era esse guerreiro foda que eu falei, e que eu acho que é o personagem coadjuvante mais importante que tem na obra, e das mudanças que a Anin vai passando conforme ela vai vendo na guerra e dos eventos que ela vai passando durante a guerra, enquanto a história vai sendo colocada. E aqui eu estou falando bastante sobre temas que a autora aborda e como ela aborda esse tema, porque eu acho que, no fim das contas, é mais interessante eu falar isso, de trazer uma visão sobre as coisas que são abordadas em si, do que a história que está sendo contada. Porque a história, quem quiser ler, vai ler. Enquanto os temas que eu vou falando aqui, quem achar interessante esses temas e como eles são tratados, como eles são colocados, vai ter interesse em ler um livro e vai consumir a história. Por isso eu vou me focando mais nesse aspecto. Mas aí a gente entra no na parte que eu não curti tanto do livro assim. O que acontece? A autora ela se foca muito na Arin e em como ela vai passando e lidando com essas situações. Então tudo é sempre da perspectiva de Irin e o que ela sente em relação às coisas, como ela se porta em relação às coisas. E a gente vê muito pouco dos efeitos gerais dessa guerra na nação, como essa guerra é travada. A gente vai vendo vários episódios com espaçamentos bem rápidos entre eles e a gente não tem assim um conhecimento, caramba, tá acontecendo uma guerra, como isso está rolando, como isso está sendo feito. As coisas vão passando velozmente, mostrando só alguns episódios importantes para Arin. E eu senti assim, como se eu estivesse vendo um resumo de alguma coisa que poderia ser maior e mais interessante de se ler do que uma obra, sei lá, completa. Isso é uma perspectiva muito pessoal, porque é a forma como eu gostaria que o livro fosse contado, é uma forma como eu gostaria de ter visto essa história ser contada, e não como a autora quis contar. A autora quis se focar em mim. A autora quis se focar nessa questão da Arin, com ela ser esperliesa, que é uma coisa muito pessoal para ela, dessa questão dos xamãs, e pouco na guerra em si. Então a gente vê muito pouco sobre Mugen, quem são os Mugen, a gente vê pouco da cultura de Mugen, foi intencional uma desumanização de Mugen. E uma coisa interessante que assim, eu fiquei atento para a forma como o Mugen luta, e eles não são samurais. Os Mugen, apesar de ser o Japão, não coloca como samurais. Não descreve katanas, não descreve armaduras samurais, não descreve outros equipamentos que os samurais usavam. Então é uma curiosidade que eu encontrei, mas é bem desumanizado esse lado de Mugen e a gente não vê muito dessa relação. É uma coisa assim, um inimigo monstruoso e acabou. E isso é intencional na obra. Eu preferia uma coisa mais equilibrada, mas é algo que é a perspectiva dela, a perspectiva assim de como a China vê essa questão. E eu acho muito justa a forma como ela colocou. E foi uma leitura muito boa. Mas eu achei que, como eu disse, as coisas vão passando muito rápido. Vão mostrando assim só a perspectiva de Irin, alguns poucos episódios. E vai passando assim tudo como se fosse, sabe, se atropelando. Eu tinha até anotado uma página aqui para mostrar uma diferença de uma cena e outra. Do tipo, termina uma cena que parece que vai levar a algo e passa meses depois. Ela fica meses numa cidade que está tendo um conflito, tá tendo um combate entre duas forças que estão dividindo a cidade, mais ou menos, e só mostra alguns poucos episódios, comentários breves sobre como isso afeta as pessoas, sobre como afeta o Império como um todo. É só muito Green e os dramas dela, as situações que ela passa. E eu queria muito ter visto uma coisa mais sobre o Império em si, como o Império funciona, o que estava sendo feito durante essa guerra, mas o foco é todo em Green.
é uma narrativa, é um estilo de escrita bem leve, bem sucinto. É, e que vai, assim, passando as coisas bem rápido. Aqui, por exemplo, um parágrafo. Conforme a guerra afetava cada vez mais a vida dos civis, a cidade foi permeada por uma atmosfera de suspeita. 2 semanas após a explosão, 6 fazendeiros nicaras foram sentenciados à morte pelos homens de Jun por espionar para a Federação. Era provável que os inimigos tivessem prometido a eles uma saída segura de Kurdaline, se fornecessem informações valiosas, ou talvez apenas precisassem de comida. De qualquer forma, milhares de pescadores, mulheres e crianças observaram com uma mistura de júbilo e nojo, Jun degolá-los em praça pública, colocar seus corpos em postes e deixá-los à vista da muralha exterior. E aí faz mais um comentário e acabou. Mais um parágrafo falando a justiça popular que os civis expunham era ainda maior, blá 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 blá. Aí depois mudou de cena. Com o passar das semanas, os ombros de Altan ficaram curvados. Vai passando assim, comentando alguns episódios, mas não parando para falar, oh, tá acontecendo isso, aconteceu isso aqui, que é uma forma que eu acho mais interessante de contar. Eu diria que o estilo da linguagem é mais parecido com uma obra young adult do que algo que a gente veria, sei lá, num livro como Guerra dos Tronos, ou uma obra que em geral não seja young adult. Eu acho a linguagem mais parecida com um young adult. E a trama tem alguns elementos que talvez façam referência, sim, a obras young adult. Isso de uma protagonista jovem que se descobre escolhida por alguma coisa, recebe um grande poder, é a única responsável por fazer alguma coisa. Ecoa bastante na forma como algumas histórias young adult são trabalhadas. Não que toda obra que seja não que toda obra que tem uma protagonista jovem e tudo mais seja uma obra young adult. Por exemplo, A Oração dos Miseráveis eu não acho que seja young adult, From the Side eu não acho que seja um young adult, mas essa em si me passou um bastante quê de young adult. Essa obra também é conhecida pela sanguinolência dela, e eu falei bastante sobre crimes de guerra, sobre a forma brutal que o pessoal de Mugen, dessas coisas que acontecem na guerra, mas não se iluda. Aqui a gente não vai ter descrições de cenas sangrentas, de mostrando em primeira mão o que está acontecendo. Essas, essas coisas macabras, essas atrocidades são cometidas e estão na obra, mas elas são apenas enumeradas e não descritas. Tem um momento que a Ari chega no lugar e ela disse: lá estavam pessoas que morreram dessa forma, eles pegaram bebês e fizeram isso, fizeram aquilo, trataram as mulheres dessa forma, fizeram isso e aquilo, aquela mulher ali sobreviveu porque isso e isso, capturavam as mulheres e faziam elas servirem aos soldados, e aí quando não queria matava, etc, 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 etc. E vai enumerando. E não mostra realmente uma cena com todo o peso que uma cena dramatizada pode ter. E foi uma escolha da escritora para abordar esses temas sem criar algo excessivamente pesado que outros estilos de narrativa podem ter. Então, tá na obra, mas não está com todo o peso que poderia estar na obra, com aquele negócio assim de deixar você no chão, deixar você assim destruído. Você fica bastante afetado pelas coisas que são narradas. Eu até fiquei, eu não costumo ficar muita coisa quando você vai pensando nas coisas, mas não tem todo o potencial assim de dar um soco no estômago do leitor. Isso aqui foi um soco na mão, mas enfim, soco no estômago não fariam esse barulho. Sabe, não tem todo o potencial de dar aquele soco no estômago do leitor. E fica mais um negócio assim, eu vou abordar esse tema, mas com cuidado, porque eu não quero deixar um negócio aqui super pesado que vai deixar as pessoas desconfortáveis. Provavelmente vai ter muitas pessoas desconfortáveis. Mas eu vi algumas pessoas comentando que o livro é desgracento, morte pra caralho, sanguinolento, e eu não acho que seja isso, nem um pouco. Tem mortes ao longo do livro, personagens morrem, personagens vivem, e tem essas partes que são pesadas, mas elas são, sabe, é, contadas e não mostradas. Aquele negócio, você não, a autora não mostra a coisa acontecendo, ela só conta, ó, isso aqui aconteceu. E tem o seu peso, porque é uma parada bem atroz, mas não tem todo o peso que poderia ter. Então,
Foi um livro que eu achei muito bom, muito bem escrito, mas que tinha um estilo e decisões de narrativa e decisões de coisas, de como vai mostrar alguns detalhes, de como vai contar essa história toda, que eu não curti. E uma coisa que eu detestei é que o livro se foca tanto em Irin que os personagens coadjuvantes são muito mal feitos. Todos os personagens coadjuvantes, até os mais. Tirando ao Tantrenzinho, todos os outros personagens são muito bidimensionais, completamente planos. Você não vê vida nesses personagens. Os personagens parecem assim, ter tipo uma personalidade, uma coisa e acabou. E até os que aparecem com mais frequência eu senti assim completamente falta de vida, completamente desinteressantes. Eles têm até um conceito que poderia ser legal, mas um lance completamente assim. Arin até um personagem complexo. A Fang Irin, como é? Fang. Até esqueci o nome da mulher. Fang Ironin. Até um personagem complexo, mas os coadjuvantes, meu Deus, os coadjuvantes parecem, sabe, palavras e não pessoas. Os coadjuvantes não são bem trabalhados, não. E com tudo isso, assim, foi uma obra que eu li rápido. Eu até gostei, eu gostei da leitura e reconheci muitos méritos no livro, muitas coisas que o livro trabalha bem. Mas eu não posso, assim, dizer que eu terminei o livro e, caramba, que livro foda, adorei esse livro. Porque não, eu não adorei, eu achei legal. Achei legal e pensei assim, olha, legal isso que a autora tá fazendo, legal isso que aconteceu. Meio chato isso que aconteceu, isso aqui não foi tão bom. Então aqui foi aquela leitura que eu fiquei curioso, eu tava curioso para ver o final. E que eu gostei mais do ato da leitura em si, de estar lendo algo bem feito, do que de ter gostado do livro. Assim, meu, isso aqui, porra, gostei bastante do livro. Eu não gostei bastante do livro. Eu achei o livro, li o livro e fico feliz por ler o livro, porque é um livro bom, um livro que aborda umas coisas interessantes, de jeito interessante, mas eu pessoalmente não me senti cativado pelo livro. O livro não me cativou, apesar de ele ter várias qualidades. Mas eu tenho certeza que ele vai cativar muitas pessoas, principalmente talvez quem gosta mais do lado young adult da coisa, mas quem não gosta tanto de obras em young adult, e eu não tenho certeza se Guerra da Papoula se enquadra em young adult, mas quem gosta de young adult, eu acho que vai ter mais facilidade em curtir. Enquanto quem não gosta e quer uma obra de fantasia assim mais densa, mais pesada, não vai gostar tanto. E mesmo na forma de escrever obras de forma não densa, ainda assim eu acho que tem outras formas de escrever que eu teria gostado mais. Mas fica aí minha recomendação. É um livro muito bom e que eu acho que é fácil de gostar dele. Eu acho que é realmente. E mesmo que eu não tenha gostado, eu acho que é um livro que merece ser lido, porque tem uma perspectiva, tem uma forma de abordar as coisas, uma forma de ver um reflexo do mundo que não é tão comum e que eu acho que merece ser lido por vários motivos. Mas espero que tenham gostado desse meu vídeo aí de quase uma hora, em que eu me repito pra caralho, em que eu me mexo para um lado, em que eu abaixo, em que eu fico mexendo em coisa porque eu fico ansioso para terminar e fico agitado. Mas espero que tenham curtido e o próximo livro que eu vou comentar ainda não sei, mas eu acho que vai ser Salmo para um Robô Peregrino, da Beck Chambers, que eu comecei a ler e ainda não terminei. Isso por enquanto é só, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.